E se eu lhe dissesse que publicar mais no LinkedIn não significa alcançar mais pessoas? E se, na verdade, esta abundância de publicações estiver a impactar decisivamente o seu alcance? Hoje vamos explorar a ideia que desconforta alguns dos criadores de conteúdo. No LinkedIn, muitas vezes, mais é menos. Bem-vindos ao episódio 266 do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês, autor, consultor e um dos maiores entusiastas aqui do LinkedIn em língua portuguesa, com muita atividade aqui para quem me acompanha diariamente, com estratégias práticas para criar impacto nesta rede profissional do LinkedIn. Ao longo destes últimos 16 anos, tenho tido a chance e a incrível oportunidade de trabalhar com milhares de profissionais e empresas a comunicar melhor, a posicionar-se com autoridade e a utilizar o LinkedIn de forma inteligente. No programa de hoje, vamos abordar uma regra simples mas essencial. A qualidade vence sempre a quantidade. Um dos importantes mitos que é importante desfazer é o mito da hiperatividade no LinkedIn. Muitos profissionais acreditam que para crescer têm de publicar todos os dias ou até várias vezes ao dia. Mas o LinkedIn tem estado a funcionar de forma diferente do que outras plataformas. O algoritmo privilegia, neste momento, conteúdos que geram mais interação, sustentada ao longo de várias horas. Publicações excessivamente frequentes podem competir entre si, até porque, na maioria das situações, os utilizadores acabam por não conseguir visualizar mais do que um conteúdo de um específico utilizador. O público precisa de tempo para absorver e o próprio algoritmo também. E não de uma avalanche de posts que muitas das vezes vão surgir aqui aos olhos dos utilizadores ou não, porque o próprio algoritmo encarregar-se-á de os, digamos, retirar do ponto de vista de exposição e visibilidade. É, no entanto, também frequente percebermos que, também neste contexto de hiperatividade que falamos aqui, falamos num nicho muito específico de utilizadores. Nos últimos 30 dias, publicaram conteúdos no LinkedIn menos de 5% de toda a comunidade de utilizadores registados na plataforma. O que prefaz, de alguma forma, também que este fenómeno e este assunto não seja, obviamente, aqui um assunto da grande generalidade dos utilizadores, que é efetivamente um utilizador muito pouco frequente de publicação dos conteúdos. Bom, no episódio número 2 deste podcast, já longínquo, falamos um bocadinho na anatomia do post viral, onde exploramos o impacto da retenção e da simplicidade. Hoje reforçamos este conceito. A atenção é escassa e valiosa. No segundo tópico, falamos em sinal de valor versus ruído. Conteúdos frequentes, mas superficiais, tornam-se hoje muito invisíveis. Aliás, tenho, de alguma forma, também sentido exatamente isso quando, em alguns dos contextos e de algumas publicações que faço, o LinkedIn remete-me efetivamente para um volume muito reduzido de impressões, de visualizações desse conteúdo. Conteúdos menos frequentes, mas mais relevantes, posicionam-nos ainda mais com alguma autoridade. Exemplos desse ruído são, muitas das vezes, posts feitos só para cumprir, ou opiniões banais que são repetidas várias vezes, ou até conteúdos sem qualquer relação ao posicionamento. Este é claramente um fator que, neste momento, o algoritmo atual do LinkedIn está a valorizar, identificando hoje o utilizador em função também da sua grau de expertise relacionada com esse mesmo conteúdo. Portanto, há exemplos aqui de valor, sejam as experiências reais, sejam as aprendizagens que geram impacto, ou até sistemas, metodologias, ou até muitas narrativas pessoais que se têm visto nesta fase também de eh, projeção da inteligência artificial. Dados, tendências, bastidores são elementos que conferem muito maior valor acrescentado aos utilizadores. Este comportamento do algoritmo é um comportamento que já fui falando aqui, vai tendendo aqui a, expandir e a acrescentar publicações de alto desempenho ao longo de 72 horas. Desincentiva perfis que publicam demasiados porque dispersam muito essas interações e recompensa conteúdos pensados, estruturados e focados nos interesses da audiência. Ou seja, publicar menos pode dar às suas ideias mais espaço para respirar e circular, investindo naturalmente aqui em menos publicações, mas até numa maior interação com os utilizadores e até numa maior ação que pode desenvolver nessa redução. Ou seja, há vários exemplos. Um dos exemplos que acompanhei reduziu de 5 publicações por semana para apenas 2. E aqui o resultado foi muito significativo, com um aumento de 40% no alcance médio por publicação. E ainda com muito mais conversas qualificadas nestas 2 publicações semanais. Por outro lado,
Houve também o caso de um dos CEOs que acompanhei, que publicava também todos os dias. E essas publicações eram sofríveis, com muitas das vezes até níveis de interação muito, muito, muito escassos. Ao passarmos para 3 publicações semanais, a taxa duplicou e o tempo de leitura também aumentou significativamente nos seus posts. No caso 3, o caso também de um já criador de conteúdos que passou a alternar formatos, reduzindo a frequência e apostando em carrosséis semanais que permitiram aqui um aumento significativo de 62% num período de 30 dias. Portanto, há vários exemplos aqui. E dentro destas operações para menor aqui aposta, são publicações que podem, de alguma forma, ser mais trabalhadas. Ou seja, ao desafiarmos os utilizadores, quando as publicamos, a interagir, a colocar, de alguma forma, o espaço para colocar dúvidas e colocar questões aqui para melhor responder a essas mesmas operações. E, portanto, essa operação gerará por parte do LinkedIn um incrível alcance maior quando utilizamos exatamente esse modelo, menos publicações, mas aquelas que fazemos, vamos incentivando não só também a incentivo à geração de comentários e de insights, mas também o que podemos fazer previamente de partilha dessas mesmas publicações para que outros utilizadores venham a esses posts interagir. O silêncio não significa ausência, significará, na verdade, curadoria, reflexão, preparação e foco. Quando publica menos, torna-se mais previsível e marcante. Quando publica demais, torna-se facilmente ignorado exatamente pela redundância dos seus conteúdos. Portanto, algumas dicas práticas importantes. Estabeleça um limite semanal das suas publicações. Depois, trabalhe em blocos temáticos específicos, escolhendo 3 temas que representem posicionamento e ande à volta desses mesmos eixos. Melhor o rigor antes de publicar, revendo aqui clareza, mensagem, relevância para o público, linguagem direta e até valor transformador para os utilizadores. Analise também o desempenho quinzenalmente, procurando perceber o que funcionou e, neste caso, duplicando esses padrões do que funciona e deixando, ah, digamos, para fora deste contexto as publicações com pouca ressonância. Comentários estratégicos aumentam também alcance, pelo que presença e autoridade, sem, de alguma forma, estar a criar propriamente posts. Procure estrategicamente ir à sua rede, identificar utilizadores para os quais deverá agora dirigir a atenção, criando comentários estratégicos relacionados com as suas áreas de operação. É também aqui um fator super importante. Bom, este ou foi aqui o episódio que quisemos trazer esta semana para si. Se achou que este episódio pode trazer-lhe aqui algumas perspectivas interessantes também e o ajudou a perceber porque é que de alguma maneira no LinkedIn se calhar temos que rever estrategicamente nós ou até pessoas que nós conhecemos, partilho também com alguém que hoje também é bastante ativo, mas certamente à procura de de entender melhor todas estas narrativas. Se não o faz, siga-me aqui pelo LinkedIn para dicas práticas e atualizadas sobre comunicação e presença digital. E não se esqueça, se ainda não o fez, de subscrever o Fala LinkedIn, este podcast, e deixar-me uma pequena avaliação, se já é um ouvinte e um ouvinte regular aqui desta nossa rúbrica, essencial para continuarmos a crescer juntos. Voltamos a ver na próxima semana.